Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e graduada em Jornalismo pela PUC de Minas Gerais. Com uma carreira sólida na docência e na pesquisa, é referência em temas como epistemologia do jornalismo, hermenêutica, teorias da comunicação e metodologia de pesquisa. Foi professora aqui do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de 2003 a 2012. Atualmente, é docente na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM de São Paulo. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe a professora Cicélia Pincer. Seja muito bem-vinda, Cicélia. Muito obrigada, Rayana. É um prazer sempre voltar ao Mackenzie, um lugar de muito afeto para mim. É sempre algo que me fala muito de perto ao coração estar nessa instituição e num projeto desse curso, que é tão caro. Obrigada mesmo. Cicélia, eu queria começar perguntando, então, como foi a escolha do jornalismo para você? Em que momento que você percebeu que era o jornalismo que ia guiar toda a sua carreira? Muito cedo, assim. Eu sou mineira, nasci numa cidade muito pequena do interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha, e morava numa cidade interiorana, mas desde muito cedo, com uma paixão pela leitura e pelos estudos. E então, por volta dos 14 anos, eu comecei a me identificar, a me interessar pelo jornalismo. Eu digo que o jornalismo está na minha vida desde sempre porque eu aprendi a ler por volta dos 6 anos de idade em recortes de jornal, porque a minha mãe ajudava uma tia-avó numa oficina de corte e costura e eu brincava com os pedaços dos jornais que elas usavam para fazer os moldes das roupas e ali eu aprendi a ler e ali eu vejo hoje como assim, o início do meu contato com o jornalismo. E então, por volta dos 14, 15 anos, eu decidi que era o jornalismo onde eu me encontrava, o que eu identificava que eu gostaria de fazer e que eu me via naquilo. E nunca me arrependi, assim, é uma paixão. Cicélia, você falou que um dos seus dos motivos que fez você escolher o jornalismo foi a leitura. Uhum. As pessoas têm esse estereótipo de que para ser jornalista precisa ser muito extrovertido. Para você isso é uma verdade? Não. Apesar de eu ser uma pessoa bastante extrovertida, eu acho que isso... Eu conheço jornalistas excelentes que são extremamente tímidos, fechados, mas extroversão e curiosidade pelo mundo e abertura ao mundo são coisas diferentes. Eu acho que estar aberto ao mundo, estar aberto ao outro, ao diferente, talvez seja a condição mais essencial do jornalismo. Não a extroversão, entende? Entendo. E em relação à docência, né? Foi algo que foi fluindo naturalmente? Você acabou caindo, sendo professora, assim? Ou foi algo que você já queria desde sempre? Não queria desde sempre, assim. É engraçado isso, e eu comecei a rir quando você perguntou, porque na graduação eu sempre me identifiquei muito com as disciplinas chamadas teóricas e com as disciplinas de produção de texto. Né, de escrita. Então, assim, era onde eu me sentia em casa, eu tinha paixão por isso. Aí, mas eu queria, meu sonho era muito da geração que fazia jornalismo no final dos anos 80, início dos anos 90, era ser repórter de cultura, especialmente no momento em que os cadernos de cultura do Jornal do Brasil, que ainda existia, nós estamos falando ainda pré-internet, né? E assim, os cadernos de cultura do JB, o caderno de cultura da Folha de São Paulo, e o caderno, e principalmente a crítica literária, a crítica teatral e cinematográfica do Estadão me chamavam muita atenção. Então, eu começo a me interessar por mestrado e pensar em fazer um mestrado, porque eu achava que a graduação em jornalismo era muito pouco para me qualificar para atuar onde eu queria, que era na editoria de cultura. Eu achava que tinha que ter uma bagagem de conhecimento muito maior. E aí eu fui buscar o mestrado.
E mesmo durante o mestrado, eu continuei trabalhando com assessoria de imprensa, mas já logo após eu começo a dar aula como professora substituta na Universidade Federal da Bahia, e aí me apaixonei. Aí foi um outro momento de paixão, de entender que dar aula é fazer jornalismo de uma outra maneira, com outro desafio. Foi. Você acha que isso veio também da autocobrança, que eu imagino que muitos jornalistas têm, de querer saber sempre mais? Porque eu tenho muitos amigos que sentem que tudo que a gente sabe não é suficiente ainda. A gente está sempre em busca de mais conhecimento e sempre parece pouco. Acho que sim. Acho que sim. E acho que essa é uma autocobrança, uma autoexigência saudável para o jornalista. Eu me espanto muito com as novas gerações e fico feliz de ouvir falar que você tem amigos com essa preocupação, porque uma das coisas que me espantam na docência, dos últimos 10 anos para cá especialmente, é justamente um perfil de estudante que não tem essa autocobrança, que não tem essa preocupação com um conhecimento e uma densidade de formação que vai se construindo ao longo do tempo mesmo, sabe? Acho que a gente lida com gerações muito mais imediatistas do que gerações anteriores, né? Você falou de imediatismo e a inteligência artificial é uma grande pauta agora, né? Para você, como professora, como está sendo lidar com isso na sala de aula? É difícil porque a inteligência artificial, veja, ela pode trazer ganhos para a profissão, para a formação do estudante. O difícil é convencer o estudante de que ele não pode se deixar substituir tão facilmente pela inteligência artificial. De que ele, por exemplo, não pode... E convencê-lo de que é um problema para si mesmo e não para o professor, né? De que é um problema para si mesmo utilizar a inteligência artificial para fazer os seus trabalhos, para escrever por si, né, no seu lugar, para fazer revisão de texto no seu lugar. Então, assim, eu tenho colegas, sei que tem colegas que falam, não, tudo bem, usar a inteligência artificial para a correção e revisão de texto. Então, eu digo para o aluno assim, ok, se você tem problemas com o uso da vírgula, que é uma coisa básica, né, ou com o uso da crase, e você delega essa tarefa para uma máquina, você está dizendo que você não precisa desenvolver habilidades de domínio de formas de expressão, de domínio daquilo que está na base da sua profissão, que é o texto, a língua, a linguagem, o uso e o domínio da norma culta da língua, né? Então, assim, Então, outro dia, eu discutindo isso em sala de aula, uma aluna falou que não via nenhum problema nisso, e eu perguntei, então, por que alguém pagaria pelo seu trabalho se é mais barato pagar por uma tecnologia de IA? E, de fato, é. Então, assim, mas a IA pode nos ajudar em mecanismos de pesquisa, busca, em determinados processos de apuração. O que a gente não pode é abrir mão do olhar humano, do olhar jornalístico, qualificado, eticamente responsável, que olhe para esses mecanismos de busca e os qualifique. É isso que a gente não pode abrir mão. Hoje de manhã, eu estava vendo uma matéria sobre mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha e foi, infelizmente, embargado pela Justiça, porque causa problemas sérios de saúde, além de todas as questões ambientais, né? Nós estamos falando de sustentabilidade, para a população muito carente, para comunidades quilombolas. E aí eu estava vendo isso num jornal local via internet. E eu joguei na IA o nome para checar
o nome da empresa responsável, porque eu queria saber, porque uma das empresas, das grandes empresas que exploram o lixo na região, tinha recebido 500 milhões de reais do Fundo Clima, do BNDES, que é um banco público, como se... e ela se apresenta como uma pioneira em mineração sustentável. Veja, mineração sustentável é um oxímoron, uma coisa exclui a outra, né? E quando eu joguei isso na IA, me chamou muita atenção o fato de que ela me trouxe informações que apenas mostravam os benefícios econômicos da mineração para aquela região. Então, você percebe onde eu quero chegar. A IA não é neutra. E então me preocupa o uso, e não ético, o uso como um facilitador apenas que tire do jornalista e do estudante de jornalismo essa necessidade do perguntar-se sempre, do senso crítico e essa facilidade e comodidade, assim, sabe? Esse raciocínio do que é fácil me preocupa e isso tem sido difícil. Acho que na formação dos estudantes, especialmente depois do fenômeno ChatGPT. Não, com certeza. E uma coisa que eu acho engraçado há um tempo atrás o ChatGPT saiu, ficou fora do ar, fazendo só um comentário, né? Uhum. E aí eu abri o Twitter e tinha, assim, muitos tweets falando que, olha, eu não vou trabalhar agora porque o ChatGPT caiu, o Gemini caiu. Uhum. E aí eu fico muito confusa em como você está numa profissão onde você não consiga fazer ela sem o uso dessa ferramenta, né? E aí, uma questão que me surge, né, do que você falou, que é como se manter relevante, como se adaptar em um cenário onde as informações correm muito rápido e há um excesso muito grande de informações. Eu acho que nunca o jornalismo foi tão necessário. Eu começaria te dizendo assim. E o jornalismo de qualidade. Porque, assim, se há possibilidades muitas de informação, há mais possibilidades de desinformação. Então, a nossa carência é de informação qualificada. E eu acho que as novas gerações, os cursos de jornalismo, têm uma responsabilidade muito grande de qualificar os seus estudantes, inclusive para dialogar com esse tempo de agora, com essa tecnologia, com essa sensibilidade tecnológica. Nós estamos lidando com nativos digitais, não são migrantes digitais, como é a minha geração, que nasce, que se forma num contexto de tecnologia analógica, e a gente tem que migrar com muito esforço para desenvolver competências e habilidades digitais, coisas que para vocês se mostra como natural, porque vocês nascem e crescem nesse ambiente tecnológico. E isso traz para vocês ganhos, né, de justamente essa relação naturalizada, quase intuitiva, porque isso é socialmente construído, né? Por isso que eu falo quase intuitiva. Mas quase intuitiva, eu acho que ela habilita vocês também para lidar com isso de maneira a se aproximar do público, de maneira a qualificar esse espaço em que a desinformação muitas vezes tem ganhado mais espaço do que a informação de qualidade. Entende? Então, assim, não é à toa, por exemplo, eu tenho olhado com muito cuidado, contrariando muitas vezes o que eu mesma pensava há poucos anos, o que talvez seja muito caro à minha própria geração, mas eu tenho olhado com muito cuidado, com muita, talvez um tanto de esperança também, sabe? Para o fenômeno dos influenciadores de notícias, ou newsfluencer, ou journal influencer, mas influenciadores de notícias, porque eu gosto do português, e ele tem expressão para isso, porque eu acho que, assim, você pode formar um jornalista que desenvolva e que
valendo-se de habilidades e de competências dos influenciadores, consigam aproximação, engajamento do público para o consumo de notícia, para o consumo de informação qualificada. Então, assim, o antídoto para a desinformação, o antídoto para se orientar em termos do que é informação qualificada, é o jornalismo profissional, é a informação de qualidade. Mas o jornalismo precisa se imbuir, precisa vestir-se do fato de que ele é histórico, coletivo, de que ele se transforma. Então, assim, o jornalismo que eu aprendi não pode ser o jornalismo que eu ensino hoje. Entende? O jornalismo, ele precisa se valer e afirmar o seu lugar no mundo em cada momento histórico. E nós estamos diante de desafios que colocam a necessidade do jornalismo e da informação qualificada de maneira muito aguda. Você falou de informação qualificada e há um grande debate sobre diploma. A gente sabe que hoje em dia não é necessário diploma para exercer a profissão de jornalista. E eu queria saber de você, professora, você acha que a formação acadêmica ela é algo necessário? Acho. Eu acho que ela não é suficiente, mas ela é necessária. Eu estava nessa instituição em 2009, quando estava aqui no Mackenzie, quando o STF votou a queda da obrigatoriedade do diploma. E para mim foi um momento muito triste. E até quando a gente pensa assim, qual é o histórico dessa queda do diploma, né? É muito triste não pela queda em si, porque eu entendo os princípios legais que levaram à queda dessa exigência, porque tanto essa exigência do diploma quanto a antiga lei de imprensa, elas tinham como base a Constituição da ditadura. A partir do momento, em 88, que nós votamos uma nova Constituição, nós fizemos uma nova Constituição, então, a gente precisa de novas leis específicas, de leis que regulamentem a comunicação. A gente precisa de um aparato legal. Então, eu entendo os motivos legais da queda. O que eu não entendo é a falta de uma outra regulação que vá além do diploma, porque a gente abriu mão do diploma e não tem regulação da nossa profissão hoje. No entanto, a despeito disso, as empresas sérias continuam priorizando jornalistas com formação acadêmica. Por quê? Porque não é simplesmente um fazer técnico que se aprende nas universidades, nas faculdades, nos cursos. Se aprende também a pensar o jornalismo, se aprende ética, se aprende não só... se aprende os saberes de procedimento, que é o fazer, mas também se aprende os saberes de narração, né? Se aprende a ter um senso crítico para a sociedade, para o próprio jornalismo, para a relação entre jornalismo, poderes, interesses, sociedade. Isso é fundamental para um jornalista, né? Então, eu acho que assim, o diploma é necessário, mas não é suficiente. Certo. Eu vi que você tocou no nome do Mackenzie ali no início da sua resposta. Eu queria aproveitar para voltar um pouquinho ali no início da sua carreira e te perguntar como foi a sensação de entrar pela primeira vez numa sala de aula e como foi a sua experiência sendo professora aqui no Mackenzie. Minha primeira experiência numa sala de aula foi na Federal da Bahia. Eu tinha recém terminado o mestrado e fui como professora temporária, que a gente chama de professor colaborador, professor substituto. E foi assim, como é até hoje. Toda primeira vez que eu entro numa sala de aula com uma turma, e isso já se vão 28 anos que eu comecei a dar aula de jornalismo, é sempre um medo, um frio na barriga, que eu nunca quero perder, porque
ele também me leva a pensar que eu não posso me acomodar e achar que eu já sou uma boa professora ou que eu sei tudo aquilo que eu estou falando. Né, seja como professora de História do Jornalismo, de Teorias do Jornalismo, de Metodologia de Pesquisa em Jornalismo, de Crítica de Notícia, enfim. É uma sensação que eu não sei muito descrever, porque é onde eu me encontro na vida, assim. Eu posso te responder te dizendo que eu posso estar muito triste, muito mal, com dor de cabeça, chateada. Eu posso estar mal física, emocional ou psiquicamente, mas quando eu começo a dar aula, tudo passa porque eu me encontro naquele lugar. E eu me encontro, sobretudo, na relação com os meus alunos e no fazer jornalismo. No amor que eu tenho por essa profissão. Desculpa te interromper. Tudo bem. Eu queria perguntar se você acha que vale a pena fazer jornalismo ainda. Muito, muito. Porque fazer jornalismo e fazer jornalismo com paixão é acreditar em si, é acreditar no mundo. É abrir-se para o outro. É acreditar que você faz diferença. É isso. Então, assim, e aí eu não te respondi sobre estar no Mackenzie. Quando eu entrei no curso, ele estava formando a sua primeira turma. E era um curso muito diferente, não só do que ele é hoje, mas do que ele se tornou anos depois, quando eu resolvi sair daqui. Porque era um curso que tinha uma vocação e uma identidade mais voltada para discussões que não estavam tão claramente ligadas à profissão, ao jornalismo, né? Então, assim, e aí logo depois, quando o Vanderlei assume a coordenação, ele abre a discussão sobre o currículo a partir, no momento de consolidação daquele curso, quer dizer, ele forma a sua primeira turma, muito bem avaliado, mas quando você forma a primeira turma, tem reconhecimento, o curso, qualquer curso, naturalmente ele vai entrar num processo de consolidação. Então, primeiro que logo após, muito pouco tempo após esse processo de reconhecimento, a gente, ainda no início desse processo de consolidação, dá um passo ousado, que é pensar esse curso, discutir esse curso muito intensamente e pensar naquele contexto, daquele momento de 2006, mais ou menos, é o que eu estou falando, quais eram os desafios que aquele curso teria. E eu acho que esse espírito inquieto permaneceu nesse curso durante esse tempo todo. Então, hoje eu sei que é um curso muito diferente do curso de 13 anos atrás, quando eu saí daqui. Mas eu não tenho a menor dúvida de que se consolidou um curso de excelente qualidade, de reconhecimento no mercado, de reconhecimento acadêmico, porque ele manteve esse espírito de constante crítica e autocrítica, que isso foi plantado lá atrás, né? É por isso que também, quando eu chego aqui, eu digo, é sempre um momento de muito afeto, né? Porque participar daquele momento, dessa virada, né, do início para a consolidação do curso, me ensinou muita coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que eu não seria a professora que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência aqui na Universidade Mackenzie. Cicélia, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Estou adorando a nossa conversa. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado breve para quem está começando agora o curso de jornalismo ou para quem pretende iniciar a graduação de jornalismo ao longo aí da vida. Meu recado é de que, assim, a despeito de todo um desencanto, um discurso desencantado que diz que o jornalismo não vale a pena, que o jornalismo vai morrer. O jornalismo vale muito a pena. É graças ao jornalismo que nós podemos hoje, neste momento, neste país, dizer que nós podemos, com todas as contradições, com todos os problemas que a gente vem enfrentando nos últimos 10 anos, no mínimo, no cenário político e social brasileiro, se nós podemos
dizer que ainda estamos mantendo com toda a fragilidade um Estado democrático de direito, que é fundamental num país de tamanha desigualdade social, é também graças ao jornalismo. Então, é também graças ao jornalismo que vozes minorizadas, que corpos assujeitados podem requerer o seu direito à existência. É também graças ao jornalismo que eu posso ser eu e o outro pode ser o outro sem que a gente esteja necessariamente em conflito. Então, eu acredito e eu vivencio isso, né, quando o jornalismo pode abrir diálogo, quando o jornalismo pode contribuir para a convivência dos diferentes, mas numa atitude de respeito que não precisa... Eu não gostaria de viver num mundo em que as pessoas pensem todas da mesma maneira. Mas eu gostaria de viver num mundo em que a diversidade, a pluralidade fosse efetivamente respeitada. Esse é o lugar do jornalismo. É deixar que essas múltiplas vozes do mundo ganhem existência e razão de ser. Cicélia, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer recebê-la aqui para construirmos juntas a memória do curso. Muito obrigada, Rayane. Eu que agradeço a você, o convite do Vanderlei. E, assim, dizer que esse curso vai sempre no meu coração e que ele permaneça sempre com a qualidade, permaneça forte sempre. É o que a gente deseja. Obrigada mesmo. Obrigada.